Hoje eu irei falar sobre os elementos da narrativa no livro Casa de Pensão. O primeiro elemento é o foco narrativo, pois nesse foco narrativo, o autor escolheu o seu ponto de vista narrativo, a terceira pessoa do singular, um narrador onisciente e onipotente, fora do elenco dos personagens. Com um observador atento e minucioso dentro das próprias fórmulas apertadas do naturalismo, no caso deste romance, Aloysio Azevedo trabalhou muito servilmente sobre os fatos absolutamente reais. O segundo elemento é a temática. Como em O Cortiço, Aloysio de Azevedo se torna excepcionalmente rico na criação de personagens coletivos, a casa de pensão, tão comum ainda hoje no Brasil inteiro, tem uma vida estudante nas páginas do romance. Aloysio conhecia de experiência própria esse ambiente feito de tantos quartos e tantos inquilinos, tão numerosos e tão diferentes, nivelados pela mediocridade e em fácil decadência moral. O autor faz alguns retratos com evidentes traços caricaturais, mas fiéis e verdadeiros. Tudo se movimenta diante do leitor. A casa de pensão é um mundo diferente. Gente e coisas tomam aspectos novos. As pessoas adquirem outros hábitos, informadas ou deformadas por essa vida comunitária tão promíscua. Aí se encontram e se desencontram, se amontoam e se separam tantos indivíduos transformados em tipos, conhecidos às vezes apenas pelo número do quarto. Em O Cortiço, o meio social é mais baixo, na casa de pensão é médio. As doenças morais, como por exemplo promiscuidades, hipocrisia, desonestidades, sensualismos excitados e excitantes, ódios, baixos interesses e dinheiro, se misturam também em doenças físicas, como por exemplo o tuberculoso do quarto 7 que morre na casa da pensão, a loucura e histerismo de Nini. Foi o que encontrou Amâncio na casa de pensão de M.M.E. Blizzard. Fora para o Rio de Janeiro para estudar. E num ambiente como esse, quem seria capaz de estudar? É verdade que o rapaz já trazia a sua mentalidade burguesa do tempo. O que ele buscava não era uma profissão, mas apenas um diploma e um título de doutor. Ele, sendo rico, não precisaria da profissão, mas por vaidade, de um status, de um anel no dedo e de um diploma na parede. Essa mania de doutor, doença que pegou no Brasil, já foi magistralmente caricaturada em deliciosa carta de Queiroz ao nosso Eduardo Prado. A nação inteira se doutorou, do norte ao sul do Brasil. Não encontrei senão doutores. Doutores com toda a sorte de insígnias, em toda a sorte de funções. Doutores com uma espada, comandando soldados. Doutores com uma carteira, fundando bancos. Doutores com uma sonda, capitaneando navios. Doutores com um apito, comandando a polícia. Doutores com uma lira, soltando carnes. Doutores com um prumo, construindo edifícios. Doutores com balanças, ministrando drogas. Doutores sem coisa alguma, governando o Estado. Todos os doutores. O próprio Aloysio de Azevedo abandonou a província para buscar sucessos na corte em Rio de Janeiro e, certamente, também um título de doutor. Sobre os personagens em A Casa de Pensão, os personagens, portanto, não. Sobre os personagens do livro A Casa de Pensão, os personagens portando nomes fictícios escolhem pessoas reais. Os personagens são Amâncio da Silva Bastos e Vasconcelos. É um estudante acusado de sedução e foi absolvido. Amélia, ou Amelita, é uma moça seduzida, pivô da tragédia. Madame Blizzard é uma viúva, dona da casa de pensão. Era uma mulher de 50 anos, viúva de um afamado hoteleiro que lhe deixara muitas saudades e 12,5 de apólices da dúvida pública. Nascida em Marsella, a francesa casara aos 15 anos com um diplomata russo que morrera e não deixara filhos. Estava viúva aos 20. Depois apareceu o Sr. Blizzard. A subida de Luís Felipe ao trono fê-lo vir ao Brasil e se tornar hoteleiro, amava o Brasil.
Após casar com João Coqueiro, passa a ser a principal cúmplice nas tramóias para ludibriar o jovem Amâncio. O João Coqueiro, ou Jorjão, era o irmão da moça de Júlia Pereira, e assassino de João Capistrano. Foi também absolvido junto com Amâncio. Dr. Teles de Moura é um advogado da família da moça, homem descrito na obra como um carniceiro advogado. Manuel Pedro Vasconcelos é o pai de Amâncio, homem muito rude e severo com o filho. Começa a demonstrar afeto pelo filho em uma carta que ele envia estando o rapaz na corte. Morre de beriberi. Dona Ângela, mãe de Amâncio, ama-o perdidamente. Dr. Silveira, advogado da família de Amâncio, no Maranhão, que se aproveita da situação da morte do chefe da família para extorquir dinheiro de Dona Ângela. Pires é o professor de Amâncio, dos 7 aos 12 anos, homem carrasco e que batia nos alunos. É um ditador em sala. A personagem central possui um trauma muito grande em função dos maus tratos. Luiz Campos é um homem que comanda uma casa de negócios que hospeda inicialmente o jovem universitário. Sempre correto e ético, defende Amâncio quando é preso, mas ao descobrir que o rapaz assediava sua esposa, se volta contra ele. Dona Hortesia é a esposa de Luiz Campos. É assediada por Amâncio, que resiste e depois da prisão do rapaz, arrepende-se perdidamente. Mas o rapaz agora a despreza. Dona Carlota é a irmã de Hortência. César e Nini são filhos de Madame Blizzard. Um de 12 anos e a outra tinha problemas mentais após a perda de um filho. Com relação ao enredo do livro, Amâncio era um rapaz rico e provinciano, abandona o Maranhão e segue de navio para o Rio de Janeiro, a fim de se caminhar nos estudos e na vida. É um provinciano que sonha com os deslumbramentos da corte, chega cheio de ilusões e vazio de propósito de estudar. A mãe fica chorosa e o pai, indiferente. Como sempre fora, no trato meio distante com o filho, o rapaz tinha que se tornar um homem. Amâncio começa morando em casa do Sr. Campos, amigo do pai, e forçado se matricula na escola de medicina. Ia começar agora uma vida livre para compensar o tempo em que viveu escravizado às imposições do pai e do professor, o implacável Pires. Por convite de João Coqueiro, coproprietário de uma casa de pensão, junto com a sua velhusca mulher, Madame Blizzard, muda-se para lá. É tratado com as maiores preferências. Os donos da pensão queriam aproveitar o máximo de seu dinheiro e ainda arranjar o seu casamento com Amélia, irmã de Coqueiro. Um sujo jogo debaixo de interesses, sobretudo de dinheiro. Naquele ambiente, tudo concorreria para fazer explodir a supersensualidade do maranhense.